Inscreva-se aqui em nosso canal. Pessoal, nós vamos mostrar aqui hoje um vídeo sobre abelhas, né? Elas vêm aí desaparecendo ao longo dos anos devido aí ao ser humano tirar intermitentemente os mels que elas produzem, né? As abelhas, elas são uma célula viva da natureza e que trabalham muito e que polinizam as flores, né? E cada abelha é responsável aí por levar uma parte de vida para a colmeia, para o coletivo, né? E elas vêm desaparecendo anos após anos devido ao uso de pesticidas, devido ao desmatamento, devido às pessoas que encontram elas em locais na natureza irem lá e retirarem ela da casa que elas fizeram. Isso tudo vem acabando aí com as abelhas, né? Elas vivem cerca de 40 dias, né? E durante essa existência elas conseguem produzir apenas uma colher de mel. O que para você é mais uma colher de mel, para a abelha é o sacrifício de uma vida toda, né? Então a gente tem que ter uma compreensão das abelhas que vá além da biologia, né? Algo que seja espiritual, que seja ancestral. Você tem que conhecer o ciclo de vida delas e honrar esse ciclo. E isso é poucas pessoas que têm feito, porque é profundo, é uma coisa que é subjetivo demais, as pessoas não estão nem aí para isso e estão explorando cada vez mais. Mas as abelhas são uma sentinela de vida, elas trazem a vida ao ser humano, elas carregam para as flores pólen de outras para fazer o cruzamento das plantas. Cada abelha é uma pequena vida dedicada ao coletivo. Toda a vida dela é sacrifício para o bem comum, para o bem de todas que moram naquela colmeia, que muitas morrem longe da colmeia, solitárias, após uma existência de trabalho silencioso, que ninguém percebe, que ninguém vê, que ninguém está nem aí para o serviço que elas fazem. Mas o fato é que se elas deixarem de fazer o serviço que elas fazem, o mundo como conhecemos não existirá mais. Que produzem mel sem intenção de lucro, né? Elas produzem por instinto, por dever, por amor à colmeia. Elas não visam lucro, tendo em vista que uma abelha dificilmente conseguiria aproveitar a geleia que elas produzem, né? A geleia produzida para os filhotes e para a rainha. As abelhas mesmo não têm acesso a ela. Por isso que elas vivem tão pouco tempo. A rainha vive muito mais tempo, ela tem acesso ao mel, mas as abelhas operárias não. Elas apenas produzem para alimentar a colmeia, os filhotes que vão nascer e as próximas gerações, e também a rainha, né? E que fazem a polinização das plantas, realizam não só o sustento das plantas, mas da vida inteira, como nós conhecemos, né? E que elas fazem tudo isso sem exigir absolutamente nada de volta. Ao invés de você exigir das abelhas o mel, ofereça a elas um lar, um ciclo completo de vida, um lugar onde elas podem viver o que foi feito para viver, o que elas foram feitas para viver. Apenas passear sobre as flores durante cerca de 40 dias, uma vida muito pequena, para que as pessoas retirem elas da natureza e retirem o alimento que com tanto sacrifício elas conseguiram produzir. Se um dia você encontrar alguma, deixe elas viverem o ciclo delas. Elas estão trabalhando muito mais do que você imagina. Elas são uma célula da natureza em silêncio. Isso tudo deve ser o oposto do egoísmo humano. Tem que ser entrega, tem que ser humildade diante da natureza. Você deixar quem está trabalhando continuar trabalhando, porque elas não estão te pedindo nada, elas não estão te exigindo nada. Então deixa elas seguirem o ciclo dela.
Você tem que entender que está sendo ajudado por elas silenciosamente. Todos os dias elas não param, nem dia de domingo, nem final de semana, nem dia de feriado. Ao contrário do ser humano que tem descanso, elas não têm esse tempo de descanso. Até porque o tempo de existência que elas têm é muito pouco. Elas trabalham todos os dias silenciosamente. Esses seres ninguém ouve, ninguém vê, ninguém agradece, ninguém vê morrer. Teremos que ser um tipo de guardião que praticam um local e deixam o local onde elas vivem preservado, para que elas possam viver o ciclo completo que Deus criou elas para elas viverem. E pode parecer subjetivo, né? Mas as abelhas reconhecem quem tem um bom coração. As abelhas aceitam com maior facilidade quem elas sabem que não tem arrogância, que não tem nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de forma de explorá-las. Então, talvez as pessoas que consigam chegar muito próximo das abelhas é porque sejam pessoas que têm um coração limpo, que tenham paz. Elas parecem que entendem muito mais do que estímulos físicos. Pessoas calmas, em paz, que chegam sem intenção de tomar ou de invadir, parecem ser mais aceitas. Mas, mesmo assim, todo cuidado com esses seres deve ser extremo. Porque se eles atacarem, se uma atacar, as outras atacarão também. Por causa da liberação de um hormônio que ela tem, eu não sei se é o feromônio, que causa aí alerta nas demais, e aí você acaba sendo atacado por mais. E quanto mais atacar, mais outras atacarão. Então deve-se tomar muito cuidado com as abelhas. Então, provavelmente eu não represento ameaça, nem fisicamente, nem energicamente. E por isso elas simplesmente aceitam que eu esteja ali diante delas, como parte do ambiente, ou como se fosse só mais uma árvore, ou um vento calmo, ou talvez algo silencioso que não as incomoda, mas lembrando que elas se incomodam muito fácil com qualquer coisa. Então, evite chegar perto de onde tem enxames de abelha. Deixe elas viverem a vida delas, a vida que elas foram para viver. Um ser vivo que cumpre um papel essencial ao ser humano, que muitas vezes age como se fosse um vírus, sem respeito e nem cuidado. Elas não. Elas ajudam a natureza, elas propagam a vida e espalham amor por onde passam, viajando de flor em flor, dia inteiro. Elas fazem isso. E muitas vezes, muitas delas, à noite, ficam longe da colmeia, para se acontecer de morrer, não sobrecarregar a colmeia. Isso é respeito, isso é humildade, isso é reconhecimento de que a colmeia é mais importante do que um ser só. Eu gosto de ver a vida correr naturalmente, sem muitas intervenções, e essa é a chave para um mundo melhor. Respeitar o fluxo, valorizar o ser que está ali, entender que tudo tem seu valor e seu lugar, e que nossa interferência deveria ser com cuidado, não com destruição. As abelhas são o meio de comunidade mais exato que existe. Todas elas trabalham pelo bem comum, pelo bem da comunidade, que é a colmeia delas. E se alguma coisa chega para atrapalhar a vida natural que elas percebem, que elas fazem, elas atacam para proteger. Não é para machucar, é para proteger o coletivo, para proteger todos. Elas viajam e vão para longe da colmeia, e se caso elas não morrem durante a noite, o que elas chegam ao seu fim, ao seu ciclo terminal, se elas não morrerem no outro dia, elas retomam o ciclo normal e voltam a trabalhar e levar mais alimentos para a colmeia. E novamente à noite se afastam da colmeia
porque se caso morram, não sobrecarregue a colmeia. Isso é um tipo de respeito, isso é um tipo de instinto que vai muito além de qualquer coisa que o ser humano possa pensar, porque o ser humano é o contrário disso. A cultura do eu mesmo vem trazendo empoderamento como se você não precisasse de ninguém, mas isso desumaniza, tira as pessoas do convívio normal, de comunidade, que o ser humano foi feito para se conectar, para ter laços, para ter família, mas isso vem sendo tirado com o empoderamento de eu mesmo e não se lembra que existe como uma comunidade e que não precisa de outras pessoas. Temos que ajudar a proteger o que ainda resiste em silêncio. Temos que ser guardião de um tempo que ainda não chegou, mas ele pode vir. Então temos que proteger esses seres para o futuro. As abelhas produzem muito mais do que mel, elas produzem uma vida que a gente conhece, a forma que conhecemos, nos alimentos que nós conhecemos.